Manhã Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Vamos com Mário Flávio por telefone. Eu achei que ele estava aqui, conectado. Vamos lá, Mário! Nossa grande aventura começa agora! Mário Flávio está lá na Câmara de Vereadores, né, acompanhando lá a história de Cátia das Rendeiras. É uma audiência pública que está sendo realizada para debater a situação da vereadora afastada. Mário, como é que estão as coisas por aí? A gente só recebendo as informações, coisas bem fortes, né, sendo ditas nessa audiência. Renata, bom dia para você, né, mais uma vez, estava aí com você, mas vim para cá. Olha, não é bem uma audiência pública, digamos assim, é uma audiência do que o pessoal chama de direito de audiência de inquirição. É aquela audiência em que testemunhas são ouvidas, né, pela Comissão de Ética da Câmara Municipal. A audiência começou um pouco tensa, porque de cara os advogados, a defesa da vereadora, questionaram a Câmara Municipal e a Comissão de Ética antes mesmo dela existir, dela começar. Eles alegam que a comissão não tinha, né, legalidade para funcionar, porque cometia vários erros jurídicos. A defesa da Câmara Municipal recorreu, né, no mesmo documento, a Justiça pediu, e a Câmara se pronunciou sobre o assunto e a Justiça negou o pedido. Então a comissão foi liberada. Na sequência, né, houve um pedido logo na abertura da comissão para que a comissão não transmitisse as imagens, né, da sessão para a imprensa, né, que está tendo acesso. E aí o presidente da Comissão de Ética, Ricardo Liberato, negou. Lembrando que todas as ações do Poder Legislativo são transmitidas. Os advogados disseram que ia constranger ainda mais a vereadora nessa situação e tal, mas o vereador não quis atender o pedido e disse que a sessão ia continuar sendo transmitida. Dando sequência, né, começaram as ouvidas, nesse momento o delegado Jeová, ele fala, e ele voltou a afirmar que a vereadora cometeu vários crimes, né, inclusive ele cita o crime de peculato, tá, nessa questão, e falou nas rachadinhas e como funcionava um possível esquema de rachadinha envolvendo a vereadora com os assessores, né, 3 assessores, eles falam aqui, né, que são bastante conhecidos, inclusive. E aí segue naquela situação. Pelos inícios dos procedimentos e pelo que a gente está por aqui, a situação da vereadora é bem complicada. E um fato novo, uma informação que eu recebi, que eu estou checando, e que vai complicar ainda mais, e aqui é em primeira mão, essa informação aqui na Rádio Cidade, que a gente vai estar terminando de checar, é que o Ministério Público denunciou a vereadora no caso do homicídio daquele blogueiro. Então, ela como participante daquele homicídio. Então, vai ser mais uma situação complicada para a vereadora ter que responder. Não tem nada a ver com esse processo de hoje. Esse processo de hoje é sobre aquela questão da Operação Primos, né, que a polícia afirma que ela cometeu vários crimes, mas aquele caso do homicídio vai ser outra complicação, porque a vereadora vai ser denunciada, ela e o ex-marido, e aí vai ser outro problema para ela responder. Difícil demais a situação da vereadora, viu, Renata? Aqui na Câmara Municipal, e agora com essa outra denúncia é que complica mais ainda. Mário, e dos vereadores, quem é que está participando, Mário? Olha, o presidente da Câmara, da Comissão de Ética, né, o Ricardo Liberato, e os demais membros da comissão, Nelson Diniz, Anderson Correia, que é o relator do processo. O que é que vai acontecer agora nessa questão? Vai ter, né, essa audiência, e aí ele vai dar um prazo para apresentar o relatório, né, pedindo ou não alguma punição para a vereadora. Esse relatório ele pode pedir uma punição para a vereadora ser afastada do mandato durante algum tempo, pode pedir que ela fique sem usar a tribuna da Câmara, né, por vários dias, pode pedir também que ela sofra sanções disciplinares na Câmara Municipal, mas pode inclusive pedir também a cassação da vereadora. Se acontecer isso, né, aí vem para o plenário e cada vereador vai votar sim ou não pela cassação da vereadora. Acredito que se os advogados pedirem para ouvirem mais testemunhas, o prazo pode demorar mais um pouco. Mas a situação dela é muito complicada e eu acho que dificilmente ela não será cassada, né? Principalmente quando esse novo processo começar a rolar, porque aí
pode ser incluído, inclusive, em um novo processo na própria comissão de ética, ou até mesmo, não sei se legalmente poderia incluir esse processo dessa nova denúncia do Ministério Público. Então, o cerco vai se fechando para a Kátia. Ela decidiu não comparecer à audiência, né, apenas mandou os advogados, e a audiência está aqui acontecendo na Câmara Municipal. A imprensa está acompanhando, é super válida a história da transparência, né? Eu acho que as sessões em Brasília de comissão, de tudo quanto é comissão transmitidas, então para mim não faz o menor sentido os advogados pedirem para que a sessão não seja acompanhada pela imprensa principalmente. Eu vou mais além, a Câmara deveria transmitir essa sessão para todo mundo acompanhar, toda a população, que já acontece assim no Senado, na Câmara Federal e em outras instituições também. E a Justiça liberou, né, para que acontecesse, né, já que foi o pedido dos advogados para evitar essa audiência hoje, a Justiça liberou e tem que ser transparente. E você citou aí exemplos muito importantes e reais, e por que não isso não está acontecendo aqui? Pois é, né, acho que a Câmara acerta em dar acesso principalmente à imprensa, porque a gente é que vai repassar para a população, a gente é que vai transmitir, né, o que aconteceu, o que fulano falou, deixou de falar, como foi a audiência. Então, se você não sabe, literalmente, das coisas como aconteceram, depois fica tudo no campo da especulação. E isso é muito ruim, né, para você ficar especulando isso ou aquilo. Então, Renata, a situação é essa, está acontecendo nesse momento, né, quem fala nesse momento, agora na Câmara Municipal, é o advogado, né, de defesa de Kátia. Eles questionam as investigações e tentam, pelo que eu entendi aqui no começo da fala deles, que havia algo, se havia algo de errado, seria entre os assessores e não tinha a participação direta da vereadora. Pelo menos essa foi a ideia que eu entendi aqui da estratégia da defesa da vereadora, né? Que o delegado veio e rebateu e disse: olha, nós temos uma prova técnica, uma prova cabal, que é o sigilo telefônico e bancário, né, que foram quebrados. E aí no sigilo tem a movimentação das contas e tem as falas também das pessoas. E o delegado afirma que uma das testemunhas procurou a delegacia, né, e contou tudo como era. Que estava numa situação difícil, que a vereadora ajudou ele na campanha e que ele teria que, como retribuir esse favor, né, de receber o salário e devolver o salário, né, para a vereadora, enfim, na famosa rachadinha. Então, essa é a prova cabal, essas são as provas cabais, né, que o delegado, a acusação, afirma ter contra a vereadora Kátia das Rendeiras. Tá certo, Mário. A gente lembra, né, que tudo isso que está acontecendo agora vocês acompanham na nossa programação, acompanham os detalhes amanhã no Jornal da Cidade também. E um outro assunto na área da política, né, Mário, que você, quando abriu hoje o Manhã Cidade, falou, é a visita do presidente Lula, né, e acompanhado de Raquel. Contem aí as informações de bastidores dessa visita. É uma visita que fortalece muito ao senador Humberto Costa, né, que é o homem de confiança de Lula aqui no estado. Também, estrategicamente, né, o presidente nomeia hoje o Danilo Cabral como superintendente da SUDENE. É uma nomeação que ela vinha sendo aguardada, mas aí estrategicamente eles deixaram para nomear hoje. Inclusive o Danilo Cabral está indo num evento hoje com o próprio presidente Lula, né, para tratar sobre esses assuntos, né, e vai falar inclusive lá, né, sobre isso e sobre outras situações, né. A gente viu que a governadora Raquel tentou colar a imagem ao lado de Lula, o mesmo aconteceu com o prefeito do Recife, João Campos, mas Lula não deu muita bola. Fez gesto com Raquel, citou ela, citou o João Campos, mas de fato quem está mesmo colado à imagem do presidente é o senador Humberto Costa. E agora, né, uma foto curiosa que saiu, foi inclusive mandada pela própria assessoria de Raquel, uma foto em que eles aparecem todos, né, ao lado de um veículo que foi lançado ontem pela montadora lá que o presidente visitou, e do lado de Raquel estão todo o Gadelha e Humberto Costa fazendo o L, né, o famoso L, e algumas pessoas do lado, e Raquel está de punho fechado. Então, uma coisa curiosa, mas eles foram muito saudados ontem, tanto Raquel quanto João Campos, quanto Lula, pelos funcionários da fábrica que estavam lá acompanhando essa visita do presidente, digamos assim, Renata. E a foto, hoje vai repercutir. Oi? E a foto? Sim, a foto, ela mostra, claro, né, que Raquel tem a neutralidade nesse processo.
né? Ela falou em união, e uma coisa curiosa, viu? Geralmente quando Raquel e Lula falam, eles sempre criticam muito os antecessores do passado, né? Raquel critica o Paulo Câmara, Lula critica Bolsonaro. Ontem os dois evitaram um pouquinho essas críticas e acabaram, né, só citando os discursos, enaltecendo a questão da fábrica que eles estavam visitando. Então evitaram, pelo menos ontem, a política de ataques, digamos assim. Tá certo, Mário. Muito obrigada. Qualquer coisa você chama a gente aqui, tá? Você entra novamente sobre esse acompanhamento aí dessa audiência em relação à Cátia das Rendeiras. Obrigada. Tchau. Roda a vinheta da política. Manhã Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. WhatsApp Cidade 9987899.7. Apoio Rockball, o boliche de Caruaru. Muito bem, um monte de gente mandando mensagem aqui dizendo que quer ganhar o violão, né, da Joyce Alane. O Paulo falou aqui. Deixa eu ver quem falou aqui também. O Cláudio Santos tá aqui, tá todo mundo concorrendo, tá bom? O Ivanildo Cabral tá aqui, dizendo: sou Ivanildo, Zé Carlos de Oliveira, Renata, amo a Rádio Cidade. A Rádio Cidade é pau. Obrigada, Ivanildo. Cheiro. Na cidade é pau! O Toninho Antônio do Cidade Jardim tá aqui também. Cheiro, Toninho. Obrigado, meu querido. Sempre acompanhando a Rádio Cidade. 10 horas e 18 minutos. Vamos ouvir uma musiquinha. Daqui a pouco a gente volta com mais Manhã Cidade.